página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola, Pedro 2,15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e conveniente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, amigos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos doutrinários, continuando os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje, dia 30 de agosto, vamos fazer comentários à quarta parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa quarta parte, que se intitula Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, Kardec vai estabelecer paralelos entre a filosofia de Sócrates e Platão e as ideias cristãs e espíritas. Isso, à primeira vista, pode causar uma certa estranheza. Por que Kardec faria isso, de comparar a filosofia de um filósofo pagão com as ideias cristãs e com as ideias espíritas? Kardec, já no início da parte quarta da introdução, faz essa explicação, dizendo que todas as grandes ideias, todos os grandes movimentos da humanidade tiveram precursores, tiveram pessoas que vieram anteriormente para antecipar essas ideias e, de alguma forma, preparar o espírito das massas, do povo, para receber essa ideia que viria consolidada depois. E é justamente nessa situação que Kardec considera Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Kardec estabelece, inclusive, alguns paralelos entre Jesus e Sócrates, dizendo, por exemplo, que nenhum dos dois deixou nada escrito, ou, se eles escreveram alguma coisa, isso que eles escreveram não chegou até nós. As ideias de Sócrates, nós as conhecemos hoje pelo que seu discípulo Platão deixou escrito. Da mesma forma que as ideias de Jesus,
sua vida, tudo que ele fez, nós também temos conhecimento disso a partir do relato dos evangelistas, que escreveram seus relatos muitos anos depois do retorno de Jesus ao mundo dos espíritos, e nós sabemos que antes disso, antes dos evangelhos serem escritos, as histórias sobre Jesus circularam oralmente, ou seja, as pessoas contavam umas para as outras, a tradição oral se disseminou, a partir de depois de vários anos, elas foram colocadas por escrito e nós hoje temos os evangelhos que nós conhecemos. Da mesma forma, nós sabemos que tanto Sócrates quanto Jesus combatiam os preconceitos religiosos e que eles foram acusados de corromperem o povo com seus ensinamentos e foram condenados à morte como criminosos. Tanto Sócrates, condenado a tomar veneno, cicuta, como Jesus, como nós sabemos, foi condenado à crucificação. E aí, essa estranheza entre as comparações das ideias de Sócrates com a doutrina cristã, ela pode aparecer em determinado momento. E Kardec não se furta a discutir isso. Não seria uma profanação, não seria uma heresia comparar as ideias de um filósofo pagão com as ideias do Cristo? E aí Kardec diz o seguinte, não é, porque na verdade, como precursor, Sócrates falava de verdades espirituais básicas, as mesmas que Jesus veio trazer, falando da existência de Deus, da imortalidade da alma, falando da vida futura. A doutrina de Jesus em nada perde com essa comparação, não é diminuída de nenhuma forma por essa comparação. Então, Sócrates e Platão, eles de certa forma pressentiram as ideias cristãs e as ideias espíritas. É interessante de notar que também Kardec, após essa pequena introdução do item 4 da própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer pequenos trechos, vai nos trazer pequenos relatos da doutrina de Sócrates e mostrar os paralelos que existem entre essa doutrina e essas outras ideias, cristãs e espíritas. E nós podemos ver que esse paralelo é estabelecido em relação às ideias sobre a vida espiritual e também sobre a questão moral. Vamos então separar aqui alguns pequenos trechos do que Kardec já nos traz para que nós possamos ter uma ideia dessas comparações. Por exemplo, o item 1, que Kardec separa das ideias de Sócrates. O homem, alma encarnada, existia antes unida a tipos primordiais. Sócrates já vem então considerando que os seres humanos não são apenas corpos físicos, que existe alguma coisa além da matéria nos seres humanos, coisa essa que o próprio Sócrates já chama de alma encarnada, e que, antes de encarnar, a alma já existia unida a tipos primordiais. Que paralelo se pode estabelecer entre essas ideias e as ideias espíritas? Ora, nós sabemos, como a doutrina nos diz, que somos espíritos encarnados e que, diferente de outras ideias religiosas que consideram que a alma é criada no mesmo instante do corpo, da concepção, que a partir daí encarna e após a vida corporal segue seu destino espiritual, a doutrina nos diz que nós já existíamos antes. A doutrina fala da pré-existência, da encarnação e da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Então, a existência unida aos tipos primordiais, termo de que se utiliza Sócrates, fala, na verdade, dessa existência anterior do espírito, que não é criado junto com o corpo, mas sim que já existia antes e, a partir de um determinado momento, retoma ou toma a sua existência física. Vemos, então, que Kardec vai separar vários trechos de ideias de Sócrates e Platão que têm um paralelo muito grande com o que a doutrina espírita veio dizer depois. Seguindo mais adiante aqui nas ideias de Sócrates e de Platão, quando diz o seguinte: a alma se transvia quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto,
porque se prende a coisas sujeitas a mudanças. Mas, quando está unida ao que é imutável, entra em um estado chamado sabedoria. Então, a alma se transvia, ela se confunde quando ela considera as coisas do ponto de vista puramente material. Mas a partir do momento em que ela está unida ao que é imutável, ela entra num estado chamado de sabedoria. Que paralelo podemos estabelecer aí, então? O paralelo relacionado a quando nós consideramos as coisas do ponto de vista puramente material e as coisas do ponto de vista espiritual. Como assim? Se nós, por exemplo, tomarmos as questões do sofrimento, das dificuldades, das aflições pelas quais nós passamos durante a nossa vida corporal, se nós encararmos essas aflições do ponto de vista puramente material, podemos achar que elas são descabidas, que elas não têm sentido, que elas são injustas porque alguns sofrem muito e outros sofrem pouco. Enquanto alguns passam a vida enfrentando as mais variadas dificuldades, em que áreas sejam, outros passam suas vidas banhados pela facilidade e pela boa fortuna, pela boa sorte. Isso considerando-se apenas do ponto de vista material. Porém, quando nós alargamos a nossa visão, como a doutrina espírita nos propõe, e passamos a ver as coisas do ponto de vista espiritual, como espíritos imortais que somos, estagiando temporariamente no mundo material, nós vemos que essas aparentes injustiças todas somem, que tudo tem uma razão de ser e que nada está fora do seu lugar, uma vez que tudo se prende às necessidades do espírito encarnado. Então, considerando as coisas do ponto de vista puramente material, a alma se transvia, se confunde, ela não consegue ter toda a justeza, toda a clareza no seu julgamento e nas suas ideias. Porém, quando ligado àquilo que é imutável, que é a existência do Espírito, que é a justiça de Deus, nós vamos conseguir encarar as coisas de um plano mais alto e ver que, na verdade, através das várias encarnações, todas essas aparentes injustiças se equilibram e todas essas circunstâncias vão colaborar para o progresso e a evolução de cada um de nós, espíritos imortais. Seguindo mais adiante aqui, em outro trecho que Kardec separa da doutrina de Sócrates e Platão. O corpo nos suscita 1000 obstáculos e nos enche de desejos, apetites, temores e tolices. Libertos, conversaremos com outros libertos e conheceremos a essência das coisas. Então vejam só que interessante o que Sócrates diz. O corpo acaba nos levando, ele acaba nos suscitando, nos provocando 1000 obstáculos. E ele vai fazer com que nós tenhamos apetites, temores, tolices. Uma vez libertos do corpo, nós entraremos em contato com outros que já estão libertos também e conheceremos melhor a essência das coisas. Sócrates, aqui, a sua forma, está falando daquilo que a doutrina veio colocar muito detalhadamente como a questão da influência do organismo. E nós vemos isso com muito detalhe no capítulo do Livro dos Espíritos, que trata sobre do retorno do espírito à vida corporal, mostrando que o corpo físico ele nos gera uma série de limitações. Uma das limitações mais evidentes com a qual nós temos contato direto é a questão da limitação, por exemplo, da memória. Enquanto estamos encarnados, a grande maioria de nós não consegue se lembrar daquilo que lhe aconteceu ou do que fez em encarnações anteriores. Evidentemente, do ponto de vista moral, isso nos é muito útil para que a cada encarnação nós possamos começar como que novamente. Como que, uma vez que nós já trazemos uma bagagem espiritual e essa bagagem não se apaga através das nossas tendências inatas, da nossa intuição, daquilo que nós já trazemos como espíritos. Mas a influência do organismo não permite que toda a nossa potencialidade de espírito se manifeste. Isso durante a encarnação nos é útil. Na medida em que desencarnamos, nós recuperamos essa capacidade de espíritos que nós somos e nós voltaremos a travar contato mais diretamente
com aqueles que já estão libertos, com aqueles que já estão no mundo dos espíritos. Então, vemos aqui que Sócrates já vem nos falar de uma coisa que a doutrina viria a falar com muito mais detalhe depois a respeito da influência do organismo sobre as manifestações e as faculdades nossas de espíritos encarnados. Indo a um outro trecho, né? Após haverem estado no Hades, o tempo necessário, as almas seriam reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, o Hades seria, se nós pudermos fazer esse paralelo, o mundo dos espíritos, o plano espiritual, e após nós termos estado lá por algum tempo, nós somos reconduzidos a esta vida, ou seja, a vida material, e nós lá ficaremos por múltiplos e longos períodos. Então, Sócrates aqui já havia concluído, ou já havia intuído, pelo menos, ideias que a doutrina espírita veio trazer posteriormente sobre a erraticidade, ou seja, aquele período de tempo em que nós permanecemos entre uma encarnação e outra no mundo dos espíritos, e que após esse período na erraticidade, em que nós fazemos um balanço das nossas últimas encarnações, em particular da última, aprendemos novamente no mundo dos espíritos. Através desse balanço, percebemos as nossas necessidades e planejamos uma nova encarnação para que nós possamos retomar o nosso trabalho e escolher provas que nos sejam úteis para o nosso adiantamento. Nós somos reconduzidos a esta vida, essa vida de encarnados, em múltiplos e longos períodos. Ou seja, múltiplos períodos, várias encarnações e encarnações que serão mais ou menos longas. Vemos então aqui Sócrates já falando da erraticidade e da reencarnação das múltiplas existências. Seguindo ainda com Sócrates aqui, como Kardec nos propõe. Se a morte fosse a dissolução do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se livrariam ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Esse trecho aqui de Sócrates tem uma correlação muito direta com aquilo que nós entendemos da lei divina, da justiça divina. Ora, se efetivamente nossa vida fosse puramente material, estaria inteiramente justificada o nosso desejo de apenas aproveitarmos a vida material da melhor forma possível, às vezes até em detrimento de outros, com prejuízo dos outros, enfim, fazendo mal a outros para que nós tivéssemos mais benefício, uma vez que tudo se acabaria e nós não teríamos depois nenhuma conta a prestar, não teríamos responsabilidade nenhuma. O bem que eventualmente fizéssemos não redundaria em nenhuma recompensa, o mal que eventualmente fizéssemos não redundaria em nenhum tipo de cobrança, em nenhum tipo de punição, se assim podemos dizer, né, de reparo. Então, nós, na doutrina espírita, entendemos de uma forma diferente, como faz também a maioria das religiões. Isso fica muito claro em uma obra básica que é O Céu e o Inferno, quando Kardec, ao falar longamente sobre os conceitos de céu, de inferno na visão teológica tradicional e após colocar esses conceitos à luz da doutrina espírita, na segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno, vai nos brindar com vários exemplos de espíritos nas mais variadas condições que nos vão mostrar que o estado de felicidade ou de infelicidade em que eles lá se encontram tem uma correlação direta com o modo como eles viveram suas vidas materiais. Quanto mais se aplicaram a praticar a lei de justiça, amor e caridade, maior felicidade, maior harmonia, maior ventura gozam esses espíritos no plano espiritual. Porém, se levaram uma vida inteiramente material, preocupada consigo mesmos, ou então, se até durante a sua vida material fizeram mal, evidentemente colhem as consequências de seus atos no mundo dos espíritos. Portanto, as ideias materialistas de simplesmente o fim após a existência material têm também consequências morais.
e nós vemos que a existência do espírito, e essa é a base moral da doutrina espírita, é uma doutrina filosófica, científica de observação e que tem consequências morais, uma vez que o fato de nós nos entendermos como espíritos vai mudar a nossa visão das coisas e vai nos concitar a trabalharmos pela nossa felicidade na vida futura. Esses trechos que nós vimos antes, eles têm a ver com as considerações de Sócrates que fazem um paralelo com aquilo que a doutrina diz sobre a vida no mundo dos espíritos. Agora nós vamos ver considerações de Sócrates mais ligadas diretamente à parte moral. Não que essas considerações anteriores não tivessem a ver com moral, nós vimos, claro que tem. Porém, agora nós vamos ver paralelos mais exatos com a própria doutrina do Cristo e com a doutrina cristã. Quando vemos, por exemplo, Sócrates assim se expressando: nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, não importa o que nos hajam causado. Aqui, Sócrates está falando, de outra forma, do perdão e da indulgência. Mesmo que nos tenham feito mal, nós não devemos retribuir o mal com o mal. Não devemos retribuir uma injustiça com a outra. Melhor sofrer uma injustiça do que provocá-la, do que causá-la, já dizia Paulo de Tarso. Então, nós vemos aqui a questão da prática, do perdão e da indulgência. E ainda com um detalhe adicional, quando Sócrates diz, que não importa o dano que nos hajam causado. E aí nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta que perdoar uma ofensa leve, um simples arranhão, é muito fácil. O que demonstra realmente força de vontade, evolução espiritual, ou pelo menos vontade de evoluir, grandeza da alma, é perdoar grandes faltas que hajam cometido em relação a nós. Aquelas que realmente nos afetaram, aquelas que realmente nos prejudicaram, aquelas que nos fizeram muito mal. O perdão a essas faltas é que vai demonstrar, é que vai aquilatar realmente o progresso espiritual que nós já conseguimos fazer. Continuando aqui ainda com a filosofia de Sócrates e Platão, chegando agora mais ao final do nosso estudo, meus amigos, Sócrates diz o seguinte, vejam que coisa interessante. As mais belas preces e sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Verdadeiramente justos e retos são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Então Sócrates diz, melhor do que preces, melhor do que sacrifícios, uma vez que o culto aos deuses greco-romanos implicava em sacrifícios de animais muitas vezes, melhor do que esses atos e mesmo melhor do que a própria prece, o que agrada mais a Deus, o que agrada mais a divindade, são os esforços que nós fazemos por sermos semelhantes à divindade. Então, verdadeiramente justos e retos são aqueles que, por suas palavras e atos, cumprem os seus deveres. Aqueles que sabem o que é o bem, sabem as necessidades que têm de cumprir a lei de Deus e, a partir daí, se esforçam nesse cumprimento. E aí, nesse paralelo, nós podemos dizer, a doutrina espírita é uma doutrina de ação. É uma doutrina que nos propõe a nos mexermos, a nos movermos para frente. Tirar a cada um de nós do imobilismo e da passividade. Quando, na proposta do Cristo, ele diz que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, o Cristo vem modificar uma proposta que já existia no judaísmo e que dizia, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que te fizessem. Então, não prejudique para não ser prejudicado, não incomode para não ser incomodado. Ele lá, nós aqui, cada um na sua posição. Na verdade, gerando até um certo imobilismo e afastamento. Mas a doutrina espírita e a doutrina cristã são, ao contrário, doutrinas de ação, doutrinas que nos concitam a fazer. Não fazer o mal,
não basta. Isso é apenas a metade do trabalho. É preciso fazer o bem. É preciso, como disse Sócrates, que nós, pelas nossas palavras e atos, cumpramos os nossos deveres para com os deuses e para com os homens. Ou seja, com a nossa consciência, com aquilo que nós já entendemos da lei de justiça, amor e caridade, e que nós possamos nos dedicar ao cumprimento dessa grande lei. Encerrando nosso estudo de hoje, meus amigos, voltando a um item anterior da doutrina de Sócrates e Platão, separado por Kardec à guisa de conclusão, uma coisa muito inspiradora que Kardec separa, que nos traz reflexões, quando diz o seguinte: a vida não dura mais que um instante. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então, a vida é apenas um instante. Uma vez que a alma é imortal, não será mais prudente nós vivermos agora visando a eternidade? Meus amigos, a doutrina espírita não fala de outra coisa. A pergunta 919, respondida por Santo Agostinho, ela diz justamente isso. Quando, ao final da questão, Santo Agostinho questionar, muitos dizem que não adianta a gente se preocupar com o que vem depois. Será que existe alguma coisa realmente depois? Então, é melhor nós nos dedicarmos ao que temos aqui agora. Nossa vida material, nossas famílias, nosso trabalho, nossa casa, enfim. Isso é certo, isso é palpável, isso eu consigo pegar aqui agora e está próximo de mim. E aí Santo Agostinho diz, meus irmãos, essa é justamente a ideia que nós viemos eliminar do vosso íntimo, para que não paire nenhuma dúvida sobre a realidade da vida espiritual. E a partir do momento em que nós compreendemos essa realidade, em que nós não dizemos que nós acreditamos, mas sim que nós sabemos que a vida espiritual é uma realidade, podemos responder afirmativamente à pergunta de Sócrates. Sim, vale a pena nós, a partir de agora, encarnados, com essas informações privilegiadas que a doutrina nos dá sobre o nosso futuro, nos dedicarmos a viver de tal forma a que visemos a eternidade, a que visemos ao bem, ao belo, à justiça, à caridade, de tal modo que nós possamos cumprir a nossa missão da nossa encarnação, que é sairmos dela melhor do que nós entramos através dos nossos esforços, através do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe sempre.